volta com o seu estilo de vida e agora, no segundo bloco, nós vamos falar sobre as fobias. Gente, sentir medo é bom. Sim, é verdade. É uma forma de proteção do nosso corpo contra os perigos da vida e do ambiente. O problema é quando esse medo passa a se intensificar e passar dos limites. E ao invés de proteger, acaba atrapalhando as nossas atividades diárias. Hoje, no quadro de Bem com a Vida, nós vamos falar então sobre fobia. Confira. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo Amon Alencar. Toda quinta-feira ele está aqui conosco no Estilo de Vida. Bom dia, Amon. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Denise. Bom dia a todos que nos assistem. Mais uma vez é muito pertinente estar aqui falando sobre a fobia, né? O medo de existir, o medo de estar, o medo de censura, qualquer tipo de medo, medo de altura, entre outros medos, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho aqui hoje. Com certeza. Agora, para a gente começar o nosso bate-papo, eu acho que o interessante é definir de cara, então, o que é a fobia, para dar umas dicas para o pessoal aí de casa já poder identificar o que é aquele medo saudável e quando ele vai se transformando em uma fobia. Fobia é medo? Não exatamente. O medo é o botãozinho de alerta que diz, cuidado, aí tem um risco de morte. Esse é o medo. O medo exagerado é exatamente uma coisa que cresce, que mexe com todo o teu organismo, que começa a liberar hormônios que te fazem suar e te fazem mudar de atitude. Isso é uma fobia. Desenvolve taquicardia, entre outras situações. Hoje é muito comum as pessoas estarem em um ambiente clínico procurando um cardiologista por palpitações no coração, achando que é uma doença cardiovascular ou cardíaca mesmo. Tem que ter cuidado exatamente com esse medo exagerado, que pode ser sim uma fobia. Por que as pessoas vêm a desenvolver uma fobia, Amon? Todos nós sentimos medo, como você acabou de falar e falou muito bem, é realmente algo essencial à vida. A pessoa sentir medo, ter aquele momento de parar, pensar e não seguir em frente, já que ela foi alertada por esse sentimento que é o medo. Mas por que as pessoas chegam a desenvolver a fobia? Tudo depende de como você vai ter as suas experiências, da forma que você vai entrar em contato com aquela situação que vai te causar medo. Por exemplo, ainda na primeira infância, você pode despertar o medo por um inseto a partir do momento em que, quando aquele inseto aparece, alguém grita. Então, o ato de despertar aquele grito vai fazer com que a criança tome um susto, seja tomada pelo susto. O que é o susto? É uma sensação que vem de forma súbita e te pega de surpresa. Então, esse movimento acelera o coração, ou seja, você é tomado, é preparado para sair correndo, né? O corpo te prepara para correr, para se defender daquele perigo que você entendeu que aquele grito despertou um sinal de alerta. Então já acendeu a luzinha ali verde. Corra para preservar a vida. Toda vez que você vê um inseto, um bicho, um cachorro, você vai ser tomada pelaquela mesma sensação. Ou seja, o medo é a forma que você entrou em contato a primeira vez com aquela situação de perigo. Vamos dizer que em uma freada brusca de carro, você ouviu o grito da sua mãe ou do seu pai e repentinamente você bateu com a cabeça no banco da frente ou você sofreu de alguma forma ali um certo susto, ou seja, uma coisa súbita de novo. E aí, essa situação súbita que tomou conta do seu corpo é que vai te causar um medo. Então, toda vez que você entrar no carro, você já vai sentir aquele tremor súbito novamente, porque você está entrando num veículo que já te proporcionou medo. E muitas vezes a gente não tem essa consciência, Amon. Não. Você tem a reação do seu corpo e não entende muito bem por quê. Muito bem, exatamente.
Porque o medo, ele está registrado no inconsciente, né? O que é o inconsciente? É aquela parte adormecida do nosso cérebro, onde a gente guarda as lembranças para serem usadas no futuro. E as emoções é uma forma de imprimir as lembranças, né? Então o susto, o medo é uma emoção. E essa lembrança, ela traz sempre sensações. Um exemplo, quando você vai comer na casa da sua avó e você sente aquele cheirinho, aquele ambiente gostoso, aquele carinho que o seu ente tem. Um dia você está no restaurante e aí você come uma coisa que, putz, lembrou o cheiro, lembrou da sua infância. Praticamente te transporta para aquela lembrança. Para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento, e você se sente aquela verdadeira criança, como você se sentiu naquele momento. Isso é uma emoção boa que foi registrada por um momento bom. Se nesse momento a panela de pressão explodisse, você ia sentir aquele cheiro e ia, meu Deus, deve ter alguma coisa no fogo. Você ia correr para verificar as panelas se tinha algo para queimar ou para explodir. Porque aquela sensação anterior te trouxe aquela lembrança no futuro. Ou seja, é uma lembrança que você tem. Então, o medo é exagerado. A gente pode desenvolver ainda na infância. Mas pode desenvolver ainda como adulto. Aí nós falamos das fobias sociais, do estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? Né? É exatamente quando você é abordado por um motoqueiro e esse motoqueiro, todo motoqueiro passa a ser bandido a partir de então. Né? Isso você faz uma generalização. Então toda vez que você vê uma moto na rua, você já fica molhada de suor. A bolsa já prende aqui do lado e você é tomada de uma emoção que está correndo risco de vida. Correto. Ou seja, isso é um medo, isso é uma fobia. Ou então você perdeu o emprego de uma forma muito rápida e você não esperava. Então no próximo emprego que você tiver, toda vez que você vê aquela mesma movimentação do emprego anterior, você vai estar tomada pelaquela sensação insegura. E isso vai ser ruim para você. Você pode se tornar inseguro, você pode ficar com medo, né? E criar uma fobia daí. Não, eu não vou mais trabalhar porque eu vou perder o emprego. Simplesmente isso. Ou então toda vez que você sair de casa e chegar no emprego, você fica tomado de uma emoção que não te deixa trabalhar. Isso é o estresse que aconteceu depois de um trauma, que pode ter sido a perda do emprego ou uma outra situação que possa vir recorrente. E a fobia tem muito essa característica, Ramon, de prejudicar de forma muito grande o nosso dia a dia, as nossas atividades. Talvez é uma das piores consequências da fobia, você ficar aprisionado àquela sensação e não conseguir dominar você mesmo, dominar as suas próprias atitudes. Controlar o seu próprio corpo. O que é engraçado, todo medo está associado à morte ou ao julgamento. Então, determinadas pessoas têm um medo, já fizeram um estudo, que o maior medo, um dos maiores medos da humanidade é o medo de falar em público. É muito maior do que o medo da própria morte. Por quê? Quando você vai falar em público, você vai se expor, você vai estar diante do julgamento dos outros. E é uma coisa que você não pode controlar. Então, a partir do momento em que você toma esse controle, como é que você pode controlar? Uma dica para quem quer falar em público e tem medo. Vamos lá. Simplesmente você olha para as pessoas e reconheça que você está com medo. E diga para elas, nossa, hoje eu estou muito nervoso. E assim todo mundo vai ficar descontraído e não vai mais cobrar uma postura de você como se você fosse ali um profissional, um expert, falando sobre aquela situação. Então, muito cuidado em querer mostrar demais aquilo que você não é. Quando você é verdadeiro com as pessoas, você não exige tanto de si mesmo. Então você não vai se preocupar com o que os outros vão pensar. Se você foi bem, se você não foi, seja apenas você mesmo. Sinceridade com você mesmo. Expõe o que você foi fazer. Né? Diga aquilo que você está ali para dar o seu recado. Inclusive a gente estava conversando sobre isso antes do programa começar e muitas vezes a questão não é nem o falar
em público, como você bem comentou, é a exposição. Exatamente. Pode ser falando, pode ser dançando, pode ser interpretando. Exatamente. O fato de estar se expondo é o eu que não gera posso me julgar, porque medo. imagina, se eu dançar forró, o que que os outros vão dizer? Ah, eu vi o Amon dançando forró, né? Por quê? Qual o problema de dançar um forró? De dançar um shot, de dançar uma valsa, de dançar um brega, ou seja, você vai se permitir. Quando você permite que a música entre em você e aquele sonzinho começa a mexer você, e você começa a balançar e começa a sentir a música... E isso te faz bem? Isso faz bem a você, você simplesmente deixa o medo de lado. Por quê? Você vai mexer, você não vai se preocupar com quem está olhando, porque aquilo te faz bem. Agora, a partir do momento que você se cobra, ah não, não posso fazer isso porque eu sou isso. Por que você é isso? É a primeira pergunta, a primeira questão. Por que você tem que ter essa imagem formada de si mesmo? Você não pode mudar, você não pode trabalhar essa questão. Vamos tentar perceber o que nós somos, olhar no espelho e dar um sentido para nós mesmos. Isso é a primeira forma para a gente excluir. A segunda, reconheça os seus próprios defeitos. Se você é gordo, se você é alto, se você é baixo, se você é bonito, se você é feio, goste de você do jeito que você é. Né? Você não vai se preocupar com o que as pessoas estão dizendo. A mesma situação. Veja a questão do medo da morte. Por que as pessoas têm medo de morrer? Por que as pessoas têm tanto medo de morrer? Porque, na verdade, elas não transcendem a si mesmas. Elas não sabem o que é a própria morte. Então, no momento em que você dá um sentido para a sua vida e você dá um sentido para a sua morte, você deixa de entender esse processo e dá um sentido diferente à sua existência. Correto. E o seu existir se torna menos doloroso e a morte, por si só, vai ter uma orientação diferenciada e você perde esse medo da morte. Grande dica, viu, gente? Realmente é muito comum nós encontrarmos pessoas que têm medo da morte. Nós mesmos, muitas vezes, estamos em alguma situação que nos coloca um pouco apreensivo. Olha, nós estamos falando sobre as fobias, os medos exagerados, até mesmo de um perigo, da própria morte ou do julgamento. Como o medo acaba se transformando em uma fobia. Nós vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco, tirando mais dúvidas sobre esse assunto. Em instantes, eu volto já.